E aí, cara, pessoa que está assistindo o vídeo, sendo você um senhor ou uma senhorita, ou às vezes até mesmo, quem sabe, uma senhora, vamos situar aí que essa aqui é uma série de aulas sobre Iracema, tá? Sobre o romance Iracema, está nos vestibulares aí da Unicamp, FUVEST, e que nós vamos aqui tecer algumas considerações sobre essa obra. Essa primeira aula aqui, gente, são considerações sobre o romantismo, tá? Algumas considerações gerais sobre o romantismo no geral e o romantismo brasileiro. Depois, teremos uma segunda parte, na qual falaremos sobre a obra Iracema, tá? Dentro do romantismo. E, por último, um último vídeo, que é a terceira parte aí da nossa aula, que é sobre o enredo. Você pode assistir aí em qualquer sequência, mas eu recomendo que você assista, né? Dando prioridade à sequência. Parte 1, que é essa aqui, parte 2, que é considerações sobre a obra Iracema, e a parte 3, que é o enredo. Então, gente, só para começar situando um pouco aí, essa aqui é a linha do tempo, mais ou menos, do romantismo do Brasil. O romantismo do Brasil ele não começa exatamente com o grito da independência, mas nós colocamos essa data aqui, que é 1822, só para dar aí um norte para você saber o que está acontecendo no Brasil, pois o século XIX inteiro, na literatura pelo menos, será como que uma espécie de tentativa do brasileiro de tentar entender quem é o próprio brasileiro. Como assim? É o brasileiro tentando entender a sua identidade. O Brasil acabou de se tornar independente de Portugal, é um país independente e tenta se definir aí como nação. Se vocês quiserem dar uma olhada melhor aí, essa é basicamente uma linha do tempo que situa uns dados importantes aí da vida do nosso autor, tá? Que é o José de Alencar, que escreveu Iracema. No entanto, nós vamos falar sobre o romantismo. O romantismo aí é uma escola literária, né? Uma estética que surgiu no final ali do século XVIII e o começo do século XIX. Tá acompanhando aí? Então vamos lá. Bom, ele é um movimento que ele surge primeiramente na Europa, só posteriormente ele é trazido aqui ao Brasil. Mas nós vamos falar quem o trouxe um pouquinho mais para frente, tá bom? Essa estética do romantismo, ela se opunha ao classicismo, que é uma escola que vem antes. Embora em uma escala temporal, por assim dizer, o arcadismo é o que tenha vindo bem anteriormente ao romantismo, o romantismo em si se opõe mais ao classicismo. Mas por quê? Porque a arte que o romantismo visava era desvinculada da produção racional. Eles queriam uma arte que não fosse feita através da razão, com muita técnica, com muito para passar muitos conceitos e coisas do tipo, mas sim ligada à intuição na produção artística. Você deixar a sua inspiração vir com tudo aí, te atingir e você fazer uma obra maravilhosa. É basicamente essa a ideia que eles tinham de produção artística. Então, de certa forma, eles dão maior valorização do indivíduo, tá? Por que do indivíduo? Porque eles querem que o indivíduo inspirado deixe fluir o seu espírito para a obra de arte, tá? E da nação. Mas por que da nação? Porque eles estão procurando justamente a identidade da nação. E uma nação, de certo modo, é composta de indivíduos, tá bom? Se nós pegarmos o século aí, final do século XVIII, começo do XIX, qual a primeira coisa que você lembra? Ah, provavelmente não é o mesmo que eu, mas o que eu quero que você lembre é a Revolução Francesa, tá? Que acontece aí no final do século XVIII, tá? Que de um certo modo lança o lema da liberdade, igualdade e fraternidade, tá bom? E é mais ou menos com esses ideais aí da Revolução Francesa que a todo momento o romantismo vai estar dialogando, tá? Não só muitas vezes concordando com eles, mas também às vezes se opondo a eles, tá bom? Mas é importante nós sabermos aí que com a Revolução Francesa e esses lemas da liberdade, igualdade e fraternidade das nações, surge um forte sentimento do nacionalismo, tá? E começa a se perguntar, as pessoas começam a se perguntar acerca do que é uma nação, as identidades das nações, tá? E, portanto, a identidade da nação Brasil também, tá bom? Sendo assim, o movimento romântico ele é um movimento estético, tá? Que surge aí no contexto das ideias liberais, tá? As ideias do liberalismo, tá? Para quem lembra aí, tá bom? Que é basicamente algo que a Revolução Francesa tornou aí bem forte, né? Sendo assim, vamos a algumas considerações do que foi o romantismo no Brasil, tá? Que ele começou aí só no século XIX, tá? Ele percorre aí um bom trecho do século XIX. Como nós dissemos, mas vamos relembrar aí, no momento histórico, o Brasil está se definindo aí como esse país independente da metrópole portuguesa, tá? Ou seja, o Brasil começa a ser visto aí como uma nação independente de Portugal. Dentro disso, o nosso querido Dom Pedro II, tá? Ele se vê no papel de mecenas do Brasil. O que é mecenas? Mecenas, vamos usar aqui um termo um pouco ruim, mas ele é uma espécie de patrocinador das artes e até mesmo dos estudos aqui no Brasil, tá? Ele quer definir quem é o Brasil e o brasileiro. Então ele se vê nesse papel, tá bom? E o romantismo, dessa forma, ele visa estabelecer essa identidade nacional. E como você estabelece uma identidade nacional? Bom,
através do que há de peculiar na sua nação, tá? Então, o que nós temos, né, enquanto brasileiros, que nos difere dos outros povos? É basicamente essa a pergunta aí que eles tentam responder. E a resposta dada por Gonçalves de Magalhães, que foi quem fez o manifesto inaugurando o romantismo aqui no Brasil, é: bom, vamos pegar esse quadro aqui e dar uma olhada em alguns aspectos. Eu sei aí que você provavelmente deve ter reparado que tem uma mocinha aí sem roupa, né? Opa, pera aí, mas não é dela que nós vamos começar a falar. Ah, desculpa, mas de um certo modo nós vamos falar para você começar reparando o céu. Ah, como assim? Não, pera aí. Tira um pouco o olhar aí da mocinha sem roupa e vamos dar uma olhada no céu. Gente, o que ele fala do céu é que o nosso céu ele é limpo, tá bom? O céu do Brasil ele é diferente, por exemplo, do céu da Europa, que é um céu que está sempre fechado, um céu que, de um certo modo, está sempre nebuloso, tá bom? Então, uma das primeiras características que ele ressalta aí é o céu. Agora você deve estar pensando, ah, ele vai falar da mocinha aí? Ainda não. Vamos reparar aí, gente, na natureza também. Ele fala, gente, a natureza do Brasil é peculiar, ela tem uma fauna e uma flora que só existem aqui no Brasil. Uma flora e uma fauna muito ricas que não tem em outros lugares. O segundo ponto que ele aponta aí é esse. E o terceiro é a moça peladinha aqui no centro acertou em partes. É o índio, tá? Outra coisa que ele ressalta é que o nativo daqui possui características que nos demais lugares não possuem. Eu sei que talvez você tenha ficado um pouco decepcionado, mas depois nós falaremos dessa mocinha aqui no centro, que é a Iracema. Poxa, que bacana. Então, partindo aí às considerações do romantismo, no Brasil nós tivemos três fases do romantismo, tá? Três etapas do romantismo. A primeira é justamente a fase indianista, tá? Ou conhecida como nacionalismo ufanista, tá? Que é justamente essa exaltação da pátria através da figura do índio, isso mesmo. Por isso que é indianismo, tá? Indianista, veio de índio. Fique pasmo você aí com essa revelação da minha parte. Bom, gente, talvez você tenha percebido aí, muito discretamente, o nosso gatíssimo José de Alencar está aqui, né, na fase do romantismo. Então, das três etapas do romantismo, essa aqui, para nós, é de certo modo a mais importante, tá bom? Bom, gente, em seguida, nas etapas do romantismo, nós temos o egotismo, ou egocentrismo, que é uma etapa aí que é mais voltada ao eu. Lembra que nós falamos lá atrás que era muito importante para o cara ter inspiração e tudo mais, voltada ao indivíduo? Então, essa fase eleva isso muito para cima, tá? Tipo, o eu no centro, basicamente, tá bom? E, por último, chegamos na terceira etapa, que é dos condores, tá? O condor aí como representando a ave da liberdade. Eles queriam a liberdade dos escravos. Beleza, gente? Então, essa aí é a terceira etapa, essas são as três etapas. E nós ficamos por aqui, chegamos ao fim da nossa apresentação da primeira parte. Então, falou aí, agradeço que vocês tenham assistido o vídeo, espero que tenham gostado, ficado pelo menos um pouco mais claro aí o que é o romantismo, tá? Embora o romantismo não seja uma coisa muito clara a princípio. E até a próxima, ou no caso, até o próximo vídeo.